Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar um assunto um pouco espinhoso, né? Sempre sobre, quando a gente fala de times brasileiros, as pessoas ficam um pouco irritadas, mas é uma coisa que está aparecendo aí em muitos jornais sobre o endividamento gigantesco do Corinthians, né? O Corinthians está cruzeirando, como eu digo aqui no vídeo, né? Foi a mesma coisa que o verbo que eu usei sobre o Atlético Mineiro, né? Que também está fazendo gastos muito grandes, mas o Corinthians tem um pouco exagerado. E eu sempre fui um crítico muito grande a André Sanches, que para mim é a personificação do mau gestor financeiro de um clube. Ele é um cara que historicamente sempre gastou mais dinheiro do que tinha, financiava gigantes déficits. Aí o presidente seguinte tinha que pagar a conta dele. Aí o que ele falava? Ó, tá vendo, na minha época vocês tinham um grande time, aí esse cara aí tá preocupado com a austeridade e o time ficou fraco e tá quase caindo. Se eu voltar à presidência, vocês vão ter vitórias de novo. O problema é que o tapete está sendo puxado meio pelos pés do Andrés, porque a dívida dos últimos 2 anos está somando 360 milhões de reais. Para você ter uma ideia, isso é maior do que a dívida do Atlético Paranaense, isso é maior do que a dívida, se não me engano, do Fluminense. Acho que o Fluminense está um pouco acima, uns 400 milhões, assim, mas é maior que a dívida do Grêmio, é maior que a dívida do Internacional. O Corinthians conseguiu ter a dívida desses dois times, óbvio, não somados, mas em 2 anos. O André Sanches teve um déficit do ano passado, ele fez um déficit no ano passado de 177 milhões de reais. Isso daí é maior do que o rombo que o Cruzeiro teve, se não me engano. O Cruzeiro teve um rombo acho que de 150. Então é uma situação muito complicada. Aí o pessoal vai perguntar, então por que o Corinthians não está na mesma situação do Cruzeiro? É diferente porque o Corinthians tem mais torcida, então ele arrecada mais sócios torcedores, ele tem um poder de vender camisas muito maior quando contrata um jogador novo, ele tem patrocínios maiores por ter mais torcida, tem mais direitos de TV por ter mais audiência. Então ele tem um poder de arrecadação maior que o do Cruzeiro. Não que o poder do Cruzeiro seja pouco, mas o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil, só perdendo para o Flamengo. Isso explica que o Corinthians consiga se manter numa irresponsabilidade fiscal por mais tempo que outros times. Mas isso não é para sempre, uma hora a conta chega. A questão, sem o estádio, a dívida chegou a 765 milhões. Pra você ter uma ideia, quando o Corinthians ganhou o Mundial de Clubes em cima do Chelsea, por volta de 2012, a dívida do Corinthians era 120 milhões. Sem estádio, óbvio. O estádio até aquela época não estava pronto, mas aquele foi o primeiro, acho que assim, o primeiro começo da escada do Andrés para o precipício financeiro, né? Aquela escada que você fica descendo, foi o estádio do Corinthians. O Corinthians não tinha condição de pagar um estádio como o Itaquerão. E fizeram aquela linha de crédito, por mais generosa que fosse, e o Corinthians não tinha condição. Ele já não fechava as contas sem o estádio, agora tendo o estádio para pagar, a situação vai ficar como? Foi uma responsabilidade fiscal enorme. E para piorar agora, o Corinthians fez maus investimentos nessa temporada, não tinha nem que fazer investimentos, eles tinham que tentar recuperar essa situação, mas não é uma coisa que eu vou esperar do Andrés. Contrataram um treinador mais caro, uma escolha excelente, que é o Thiago Nunes, mas já não está conseguindo colocar as coisas nos eixos, até porque talvez não tenha muito clima dentro do Corinthians, né? O pessoal do Corinthians deve estar um pouco irritado com a situação, talvez alguns salários atrasando. É uma situação que às vezes atrapalha o técnico a fazer o time engrenar. Talvez não seja a culpa do Thiago Nunes, a situação do Corinthians está tão ruim. Mas para uma situação agora que tem explicação é a responsabilidade fiscal. O Corinthians pode estar com a dívida na casa de 2 bilhões. Isso é muito grave, porque o que acontece? Qual é o problema de ter dívida? O problema não é só a dívida, é só a capacidade em pagar. Quanto maior a dívida, a maior parte dos seus recursos vão ser destinados para pagar juros de dívidas. Só juros. Para manter a dívida igual, você vai ter que pagar muitos juros de dívida. Quanto maior a dívida, maior os juros. O Corinthians pode até se recuperar dessa situação, mas se ele continuar aumentando a dívida, continuar rolando, a bola de neve vai ser tão grande que vai atropelar eles. Essa é a questão. No final, vai ficar tão grande que não importa quanta torcida você tenha, você não vai conseguir pagar. Então o Corinthians está em certo caminho de cruzeirar nesse momento. E para piorar, o time jogando mal, os jogadores vão querer sair. E quando os jogadores querem sair, a moeda de troca de barganha para o Corinthians vender eles a um alto custo é muito menor. E vai lembrar que as planilhas financeiras do André Sanches são uma piada. O André Sanches justificou o déficit de 2018 falando que transferências foram mais baratas do que ele esperava e as compras foram mais caras. Né? Ele queria contratar jogadores de alto nível por uma merreca e queria vender jogadores de nível mediano por uma fortuna. Ele previu 150 milhões em vendas de jogadores. Sabe por quanto a conta não fechou? Mais de 100 milhões. Não tem um clube ter uma situação boa, um cara desse no poder. É um cara assim que, olha, eu não vou falar das acusações de corrupção porque tem, o André Sanches é um cara ligado com criminosos já presos na Lava Jato, então assim, no próprio estádio, se não me engano, é uma construção da Odebrecht, então eu não estou aqui para falar só disso, mas a responsabilidade fiscal é o pior.
o André Sanches tem rodado uma situação e assim, que não tem nem menor condição de se sustentar, e a situação pode levar o Corinthians ao lugar do Cruzeiro. E o que acontece? Quando você cai para a Série B, é menos verba de TV, menos audiência e menos dinheiro de patrocinadores. Vira aquele efeito cascata, é o efeito dominó. Você aperta, derruba uma peça, as outras vão caindo junto. Então, é uma situação que o Corinthians está entrando e que, se não mudar radicalmente agora, porque não pode mais esperar, não tem volta, talvez. Porque o Cruzeiro vai ter que ralar muito para ter volta. Porque até agora, por mais que tenha mais transparência agora, não sei se o Cruzeiro consegue voltar, ainda mais do jeito que tá. Ainda tá uma bagunça enorme. Contratar o Adilson e já demitir o cara. O Corinthians tem um problema, acho que é assim, que eu posso dizer até mais grave, no sentido de que o Andrés continua lá e tá meio contestável lá. Assim, o pessoal tem que se revoltar um pouco mais com o que o cara tá fazendo no clube. Porque isso é uma coisa que ele faz desde sempre. E o Corinthians foi uma montanha-russa nesses anos, porque gastava uma fortuna, tinha que pagar. Aí o time ficava bom por um tempo, aí para pagar vendia alguns jogadores e caiu o nível. A questão é que agora já tem times sendo mais responsáveis, conseguindo bons elencos, conseguindo melhor gestão, já estão conseguindo colher seus frutos bons. O Flamengo é um deles, e ficou com um time muito melhor. E a questão é que está cada vez mais difícil uma pessoa se interessar pelo Corinthians pelo jeito que o time está tocando as coisas. Por que eu vou querer ir para um time que talvez não vai pagar meu salário em dia? Um time que está se endividando a rodo aí, tentando mostrar um super time e ainda acaba não conseguindo. Então, a situação do Corinthians vai ficando cada vez pior se não mudar radicalmente. O que eu digo mudar radicalmente? Vender jogadores, cortar gastos, se livrar da arena. Eu acho assim, o principal é a arena. Tá na hora de admitir que não foi um erro. Por mais que o Corinthians tenha 60 mil pessoas indo lá no estádio, tudo isso, o Corinthians não tem condição de financiar isso, e uma pessoa que a gente tem que entender é a realidade do clube. E a realidade do clube diz, não dá para pagar isso. E vai continuar, vai tentar vai manter essa gestão. O déficit de 177 milhões que o Andrés entregou é absurdo, isso paga muita coisa. 177 milhões é mais do que o Flamengo pagou pelo Gabigol e o Arrascaeta juntos. Isso é assustador. E um cara desse continua ganhando eleição para presidente. Não fraudado não, o cara tá lá. O André Sanches continua fazendo essa farra fiscal enorme e tá lá. E para piorar, os rivais de São Paulo estão melhores. O Santos, por mais todos os problemas que tá melhor, tá na Libertadores. O Palmeiras está na Libertadores, o São Paulo está na Libertadores e até tem mostrado o futuro. Então, é uma situação assim, não dá para ver um horizonte tão ruim como o do Corinthians nesse momento. Mas tem solução. O Corinthians tem um potencial de lucro maior que os outros 3 times de São Paulo. Acho que o Corinthians tem potencial para brigar de frente com o Flamengo se tiver responsabilidade fiscal e adotar um método de gestão semelhante, em que o time seja mais responsável fiscalmente, mantenha as contas em dias, saiba encarar a realidade do clube e depois de se estruturar bem, consiga montar o time de fato, sem gastar o que não tem, tudo isso. Dá para fazer igual o Flamengo. Vai demandar tempo, vai demandar alguns resultados ruins durante alguns anos, vai, mas é melhor ter um projeto do que ficar assim o André Sanches. Porque o André Sanches tem projeto, ele sai contratando qualquer um e vai lá e entrega pro técnico para ver o que ele arruma. Foi assim durante os últimos anos, e é por isso que o Corinthians é uma montanha-russa. A questão é que o momento, o brinquedo, a rampa, tá quebrando. E se o André Sanches não consertar logo, não vai ter muita solução. 2 bilhões de dívida é uma previsão feita pelo blog do Mauro César e alguns outros portais. E 700 milhões de dívida, um crescimento de 177 milhões, quer dizer que o Corinthians está tendo um rombo de mais de 12 milhões de reais por mês, se não me engano. Posso estar errando aqui um pouquinho as contas, mas na verdade não, é até mais, né, que é 12 vezes 12 é 144, mas o Corinthians está tendo mais de 12 milhões de dívida, isso sem contar o coronavírus que está parando a arrecadação do Corinthians, que é muito grande, vale lembrar disso. Então, como as despesas continuam muito altas, o Corinthians paga salários muito altos, a questão é que o rombo desse ano pode ser superior, não minto, 300 milhões de reais. E eu digo, não existe time no mundo que se mantém com um déficit de 300 milhões de reais. Isso só vai levar a um lugar, falência. O Corinthians tem que mudar logo, essa situação não vai melhorar se o André Sanches continuar lá no poder do Corinthians, porque é só assim que ele sabe tocar um time. Por esse vídeo é isso, gente, tudo nos comentários, desculpe se o vídeo foi um pouco cansativo ou repetitivo, mas é uma mensagem que eu tinha que falar aqui. Por esse vídeo é isso, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.